Paz e bem a todos. Hoje nossa reflexão se dará em torno de um tema bastante comum aos espíritas e de suma importância, que é a obsessão, o processo obsessivo. Não raro, ele é muito dos motivos que trazem à nossa casa pessoas para serem atendidas e buscarem um alívio para aquele mal que lhe acomete. Portanto, falo-vos nesta importância de um tema bastante prático e vamos deslindar aqui a sua ocorrência, diagnosticar as suas causas e determinar aí as medidas de prevenção e tratamento, inclusive com os recursos que a nossa casa oferece. Para que nós possamos definir, e para que eu fale amparado pela doutrina espírita, eu trouxe 2 livros basilares, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, na sequência, a primeira e a segunda publicação de Allan Kardec. Eu vou me basear em 3 tópicos para nós fazermos as primeiras reflexões e extrairmos aí as primeiras conclusões. Então, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da sua segunda parte, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Questão 459 vai questionar o mundo espiritual se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. A resposta bastante comum a nós espíritas que estudamos isso pela gravidade do tema em si, é que os espíritos nos dizem que eles influenciam muito mais do que nós imaginamos e que de ordinário, ou seja, frequentemente, são eles que nos dirigem. Com isso fica bastante claro que nós estamos sob a influência espiritual diuturnamente, com frequência de dia e de noite ao longo de nossa vida. Agora eu vou pegar uma passagem do Livro dos Médiuns, este sim na sua segunda parte, no capítulo 14, que trata dos médiuns em si, suas características. E no item 159, Kardec define o que é ser médium. E ele vai falar assim: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então nós temos duas conceituações. A primeira é que os espíritos nos influenciam sobremaneira. E a segunda é que se eu percebo a influenciação espiritual em um grau qualquer, eu sou médium. Nós temos uma combinação de 2 fatores. Uma entidade extracorpórea que quer nos influenciar e a nossa capacidade orgânica psíquica de conseguir receber essa influência, percebê-la. Como todos nós somos médiums em um grau qualquer, e os espíritos nos influenciam e de ordinário são eles que nos dirigem, está feita uma combinação propícia à influência perniciosa, prejudicial e constante de uma entidade espiritual para um ser espiritual encarnado, nós. Uma terceira conceituação, ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão, onde Kardec define as obsessões e suas formas. Ele diz assim: entre os escolhos que apresenta o advento da mediunidade, cumpre-se que se coloque em primeira linha a obsessão.
E ele vai definir mais adiante que a obsessão consiste na influenciação persistente de uma entidade malfazeja sobre um determinado encarnado. Então esse é o terceiro elemento. A influenciação constante, permanente, de uma entidade malfazeja. Por que malfazeja? Porque entidades benévolas não obsidiam, influenciam. Se nós não lhes damos ouvidos, eles sabem muito bem que nós não queremos ouvi-los e, por serem nobres, nos deixam. Já uma entidade malévola, voltada ao mal, ela vai insistir naquela influenciação, explorando as nossas más tendências. Antes de prosseguir no tema propriamente dito, faz-se necessário nós tentarmos entender quem é o obsessor. O obsessor é toda a pessoa voltada ao mal e que permite-se praticar atos ruins em detrimento das outras pessoas. Então, toda pessoa que se enquadra nisso, ela é, por assim dizer, um obsessor em potencial. Vai ocorrer que quando ela desencarnar, e se ela tiver determinada movimentação no plano astral ao nosso derredor, ela vai poder então tentar influenciar-nos para obter algum tipo de propósito. Então, se encarnado, trata-se do delinquente em sua pior expressão. Aquele que mata, aquele que fere, aquele que violenta, aquele que rouba. Estes estão no mundo. São os noticiários que nos apresentam. Neste momento, essas pessoas são tratadas pelas leis humanas. E embora imperfeitas, como nós mesmos, as leis têm lá as condições de enquadrá-los e, na maioria das vezes, tirá-los de circulação, porque se soltos, eles nos são perniciosos, fazem-nos o mal. Nós todos somos espíritos em evolução, natural que em nossa condição estejamos dividindo espaço com espíritos encarnados que na aparência se parecem conosco fisicamente, mas que por padrão evolutivo estão em níveis diferenciados, uns voltados ao mal, outros voltados ao bem. Quando nós encarnamos no evento importante para a nossa evolução, que é a encarnação, nós, ganhando o corpo, passamos a ter uma vibração similar. É o que nos faz interagirmos, mesmo que espiritualmente nós estejamos vibrando diferentemente. Se todos desencarnássemos, muitos não conseguiriam se encontrar, porque a vibração os colocaria em pontos diferentes. Encarnados não. Revestidos da carne, acabamos todos vibrando na mesma condição e por isso ladeamos com espíritos infelizes, que geralmente acabam deslindando para o crime, embora muitos estejam se regenerando, contendo as más tendências. Nós até fazemos parte desses muitos em um grau qualquer. Mas, desvinculados da carne, nós vamos ter com aqueles que nos são afins, no campo vibratório que nos é afim. E aqueles voltados ao mal não tornam-se bons pelo simples advento da morte. Eles podem estar empedernidos
encristolados na tendência maléfica que os caracteriza. E assim, agrupados, eles acabam buscando pessoas que lhes deem guarita. E aí, o primeiro ponto importantíssimo para nós termos uma linha de ação preventiva contra a obsessão. Se nós estivermos constantemente voltados e nos esforçando para controlar as nossas más tendências, nós diminuímos o campo de abertura da influência dessas entidades. Aqui neste ponto, vocês podem fazer uma linha de pensamento inadequada, que é acreditar no pensamento religioso dogmático, que isto é uma norma, uma regra, e então, para que eu não seja possuído por algum espírito maléfico, eu tenho que seguir uma norma, e essa norma, ela diz, dê 3 passos para lá, 3 passos para cá, vá na casa do espírito uma vez por semana, tome o passo, volte para sua casa. Não é assim que funciona. Se vocês estão interpretando isso pela ótica do medo, pelo entendimento do que existem regras para que eu assuma e com isso me livre de forma correta, mas não transformando em mim o que precisa ser transformado, que é o meu desejo, o meu ímpeto de viver sob o mal. Eu vou dar um exemplo. Se eu desejo furtar um objeto e não o faço simplesmente porque minha religião não permite, fisicamente eu estou cumprindo o objetivo, não estou roubando, atende à necessidade social. Mas se eu não trabalho com esse desejo que quer que eu furte, eu não estou me melhorando. Eu só estou deixando de cometer o ato. O Espiritismo propõe um autoconhecimento, entender o que está errado comigo e resolver isso em mim, de mim para comigo, de si para consigo. Não sou eu ditando regras aqui que vocês vão seguir depois de anotar num caderninho que vai lhes dar uma salvação. Não há salvação em Espiritismo. Há renovação, transformação, evolução. Salvação não. Primeiro porque nós partimos do pressuposto que não tem ninguém que precise ser salvo, já que todos nós estamos fadados à perfeição. Não é opcional. Iremos evoluir. O que é opcional é a velocidade com que nós faremos isso. E a velocidade está no meu desejo de me transformar. E para isso eu tenho algumas ferramentas. E a melhor de todas é o pensamento. Mas não o meu pensamento para vocês, mas sim o pensamento que vocês extraem de si mesmos e buscam nele a transformação que precisam. Não sou eu, não é ninguém que sabe quais são os problemas de vocês. Eu estou me esforçando para tentar descobrir os meus. E aí está a chave da evolução. Autoconhecimento. Partindo daí, nós entendemos então que é esse meu desejo de transformação, de autotransformação, que vai me colocar numa posição vibratória de ondas eletromagnéticas que me tiram da faixa dos espíritos infelizes. Como eu não estou sintonizado com eles, eu não pego aquela faixa de frequência. E, portanto, eles não têm poder sobre mim. E nos disse Jesus: o dono do mundo não tem poder sobre mim.
Eu venci o mundo. Eu não estou mais na faixa vibratória do mundo. Nada do que tem no mundo me interessa. Ele não está lutando contra ninguém. Ele está dizendo que ele venceu-se a si próprio. Observem que, através desse pensamento, nós fazemos aqui uma costura do que foi dito. Então nós sabemos que obsessores encarnados estão por aí, são os bandidos. Com o perdão dessa palavra. E sabemos que desencarnados, eles têm o maior poder de infiltração pelo... Vou usar uma expressão em voga na justiça hoje em dia. Eles têm maior capilaridade entre nós. Porém, o acesso somos nós que damos, através da nossa sintonia. E daí foi lido no início a cólera. E a cólera é um dos mecanismos de afinidade. Nós não somos perfeitos. Então nós estamos frequentemente vibrando em faixas muito diferentes. Se estamos bem, estamos harmoniosos, nós entramos em sintonia com os bons espíritos. Eles têm acesso a nós. Eles sempre quiseram ter acesso a nós. Nós é que damos ou não. Daí quando eu me irrito, ou quando eu tenho um impulso vicioso, eu me afinizo com entidades mais alinhadas com aquele vício. Se elas não são boas, elas podem tentar uma vinculação permanente. Há uma diferença bastante significativa da influenciação má de um espírito que me acessou por um momento ruim e a obsessão. Na obsessão, a entidade tem um alvo. Eu sou o alvo. E ela vai ficar frequentemente, constantemente, permanentemente ali, vinculada com aquele encarnado, buscando-lhe o mal. Quais o móvel disso? Podem ser móveis, podem ser motivos reencarnatórios. Ou seja, a entidade é inimiga do passado. Na maioria das vezes, nem é inimiga. É uma pessoa que me amava e ainda me ama. Só que me ama da forma possessiva. Se alguém agora, neste momento, tem um amor obsessivo, eis aí um bom motivo para reflexão. Porque quando desencarnarmos, essa entidade que ama, que se apaixonou, que não vive sem, que respira aquela criatura, ela vai se vincular a ele pela obsessão, por uma ânsia patológica, doentia, de tê-lo para si, de posse, de domínio. E daí o gênero pouco importa. Acontece que a lei de reencarnação ela não é uniforme, como nós achamos. Uniforme ela é no sentido de nível espiritual superior. Mas ela não é uniforme de acordo com a nossa vontade. Então pode ser que um encarne e outro não. Este que fica perdido no espaço, no éter, ele vai procurar e pode encontrar. Quando encontra, ele se vincula num processo obsessivo. A criatura encarnada não lembra mais dele. Para a criatura encarnada, ele é o mal. Para ele é o bem daquela pessoa. E ele a quer com a maior da boa intenção. Só que quando ele a encontra, ele não entende muito bem, mas ela está diferente. E não raro vivendo um amor com outra pessoa. Daí ele fica feliz. Não, daí ele se reveste de ódio e tenta fazer o mal para aquela família. Vocês fazem ideia de quantos casos uma casa espírita trata? Aliás, foi um dos eventos que mais me emocionou nessa casa espírita, tratamento com isso. Quando chega-se na entidade, para o doente a entidade é o mal. Para nós entendemos um espírito imortal fadado à perfeição.
E quando eu me aproximo para, através do passe, desvincular a entidade do obsediado, a entidade implora, não me tire de perto dela. E eu pergunto para vocês, como que essa entidade se sente? Todo aquele amor, toda aquela história, toda aquela construção, e agora ela simplesmente retirada. É lógico, ela vai ser elucidada depois, ela vai compreender. Eu não estou dizendo que o processo é errado, o processo tem que ser esse mesmo. Mas o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu estou pedindo, é para que tenhamos empatia com essa entidade. Porque ela não é o mal. E se nós estamos perturbados por alguma entidade espiritual, que sejamos os primeiros a lhe pedir perdão, a lhe oferecer amor. Porque amor e perdão não tem o menor problema de ser ofertado. Mas eu não te fiz nada. E por que não pedir perdão? Perdão por não ter feito nada. Mas não é assim que acontece. Há muita história. Há muita história. Agora, nem todas as obsessões trazem esse drama. Outros são ódios mesmo. Inimigos mortais de outrora, que se encontram disparcerados, um no mundo espiritual e outro no mundo físico. Esses são os móveis da obsessão oriundas de encarnações passadas. Mas tem as obsessões que nós produzimos aqui. Quando eu me aproximo de uma pessoa, eu estou no movimento e na esfera afetiva de um grupo de pessoas. Quando eu me aproximo de alguém, eu não me aproximo só desse alguém. Eu me aproximo da mãe, do pai, do irmão, da avó, de pessoas que lhe querem bem. E se a minha aproximação é infeliz, se a minha aproximação é torta, é grotesca, é egoísta, não atende às necessidades daquela pessoa, pais, irmãos, avós vão ficar felizes. Agora imagine a população espiritual da família que ama aquela pessoa e tem todas as possibilidades de ir e vir ao longo da minha vida e da minha comunidade física e espiritual. É mais complexo do que imaginávamos. Mas isso é saber o que acontece. E isso o Espiritismo permite. Não tem alguém autoritário dizendo, sai demônio. Primeiro porque não é demônio. Segundo porque se sai, se eu ouço isso pelas vozes, eu digo, vem cá. Não sai, vem aqui, vem comigo. Estou mandando você para fora lá, fica comigo que eu te amo, não te conheço, mas eu te amo. E se eu não te amo, eu deveria te amar. Eu não posso fazer isso com encarnados, né? Porque eu posso amanhã ser morto. A atuação na esfera física tem que ter uma outra fórmula. Mas desencarnados, se você tem uma conduta adequada, por que não oferecer ombro? Se tem medo, não ofereça. Claro que não. O medo é o principal problema da obsessão. Porque chega uma entidade, se ela me ama e eu ofereço a ela medo, repulsa, como é que ela se sente? E se ela me odeia, eu ofereço medo e repulsa, ela tem uma porta escancarada para atuação. O medo, ele favorece o transe. Quais são as reações do medo? Primeiro, fugir. Se não tem para onde fugir, você entra numa situação física de autoproteção. Você se agrupa para levar a pancada. Isso é instinto. Quando você se agrupa para levar a pancada, você protege os olhos. Fecha os olhos. Quando você fecha os olhos, você entra numa concentração psíquica que o medo já alterou. Esse estado alterado de consciência faz com que a entidade tenha um acesso irrestrito e uma ligação ferrenha. É por isso que a pessoa com mediunidade desequilibrada, ela vem aqui sob o império do espírito. O que
nós dizemos, não tenha medo, se acalme, abra os olhos, olhe as coisas à sua volta. Se a pessoa fala, não, eu estou com medo, fecha o olho, a entidade vem. E nós temos que lidar com uma entidade. E esse é o motivo. A entidade não se apossou do obsesso porque ela é poderosa. Se apossou do obsesso porque ele permitiu entrando em transe. Por medo. Qual é o caminho, seja qual for o nível de perturbação espiritual ou até obsessão? A pessoa vem, ela faz o atendimento fraterno na casa, o médium atendente, ele analisa essa problemática e geralmente ele encaminha a pessoa para uma terapia da casa que se chama o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns dizem o Evangelho do Cristo. Doutrinariamente não é o correto. O Evangelho do Cristo tem lá na Igreja Católica, tem na Igreja Evangélica. Aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que são extratos da passagem do Novo Testamento da Bíblia. Mas passagens comentadas pelos Espíritos e por Kardec. Então nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem toda uma conceituação moral que vai amparar o quê? O conhecimento da pessoa. E pelo conhecimento ela consegue elementos para se reestruturar. Associado a isso, ela recebe outras terapias. A terapia do passe, que através da limpeza fluídica vai fortalecê-la, vai tirar as influências perniciosas da entidade e vai fortalecê-la, e assim ela vai periodicamente se fortalecendo. Eu falei anteriormente para vocês que poderia haver naquilo que eu falei uma interpretação inadequada. Pois bem, na terapia da casa espírita também pode ter uma interpretação inadequada. E essa interpretação inadequada acontece quando você acha que o que está te curando são as terapias. Não são. As terapias estão dando elementos para você se autoconhecer e se fortalecer. Quem está curando-se é você própria. Por que é importante fazer essa distinção? Porque se você não fizer essa distinção, você vai ficar 5 anos ou mais e continuará em tratamento na casa espírita sem resolver o seu problema. Isso é um problema? Pode não ser. Se você está disposto a continuar tratando ad infinitum numa casa espírita. Mas a outra opção é você sair curado e não ter mais esse problema. E isso é você que determina. Basta que você extraia das terapias o elemento de ensinamento necessário para a sua autotransformação. Lógico, uns mais, outros menos, cada um à sua velocidade, mas é importante vocês entenderem isso. Para o bem de vocês. Porque de repente vocês olham lá o Eros falando isso e diz o Eros resolve o problema. Nem o Eros, nem ninguém. Nós trocamos informações que vão servir para despertar vocês e são vocês que fazem a cura. Se vocês querem se curar e vão num centro espírita que faz cura espiritual, é um erro achar que quem fez a cura foi o evento lá. Foram vocês que entraram no pensamento regenerador que permitiu a cura. Eu provo isso pela simples lógica que Kardec fala. Isso não é uma casa espírita. Os espíritos não estão aqui. Por que aqui não acontece a cura? Tem que ir para outra casa espírita. É psicológico e é de vocês. Claro, existem os médiuns de cura, mas a literatura espírita está falando que cada vez eles estão mais raros. E nesse sentido, o que eu digo para vocês, você que tem alguma doença e está pensando, assim, você está pensando em ir e acha que é bom, ir, vá. Mas o conselho que eu dou é, existe médico de cura, sim. Eles estão nos hospitais, vestindo de branco, estetoscópio no pescoço. São médicos. São eles os homens da cura. Agora, nada impede que você utilize terapias
terapias adicionais. Não impede isso. Tá? Mas o móvel da cura está em cada um. O móvel da cura está em cada um. Busquemos a elucidação e o fortalecimento de nós próprios, para que nós sejamos co-criadores no mundo, e não pessoas a exigir atenção, a monopolizar a atenção. Aqui nesta casa tem toda a atenção do mundo para vocês, mas o melhor seria que vocês não precisassem. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus.